E aí, galerinha, tudo bom? Há quanto tempo, né? Hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas do livro 2, tá? Essa aula especificamente ela vai tratar da resolução de exercício, para a gente revisar o que a gente viu no capítulo 1 da unidade de Grécia Antiga, os períodos históricos, e também o capítulo 2 da organização política e cultura, certo? Nessa aula de hoje, vocês vão ter que desenvolver algumas habilidades aí para resolver as questõezinhas. A formação, entender um pouco da formação e do povoamento da Grécia Antiga, né, saber um pouco sobre a diferença dos períodos históricos, né, entender a importância da escravidão para as civilizações clássicas, que era a base da economia, entender um pouco sobre como surgir os mitos gregos e como eles vão interferir diretamente a partir da sua religiosidade na constituição da polis grega, tá? E compreender um pouco sobre a organização política das cidades-estado, né? Falar um pouco sobre a democracia ateniense e sobre a cultura grega. Então, pega o seu livro digital, né? Abra aí o seu livrinho físico também, e quem não tem livro, acompanha a aula pelo YouTube, anota no seu caderno para tirar todas as dúvidas na live, tá bom? Vamos dar continuidade aí. Gente, aqui nessa segunda lâmina, eu coloco para vocês os exercícios que nós vamos estudar nesse capítulo, tá? Que nós vamos estudar aqui na nossa aula de hoje, tá? O exercício desenvolver e aplicar das questões 1 e 3 da página 162, né? Do capítulo 1 de períodos históricos. A atividade do desenvolver e aplicar a questão 1 da página 170, já do capítulo 2, Organização Política e Cultura. E também as atividades da página 175 e 176, questões das 3 a 5, que são mais contextualizadas e ajudam a gente a revisar um pouco do conteúdo dos dois capítulos inteiros, tá? Não deixe de investigar aí a nossa realidade aumentada da página 1 de 157. Ela vai falar um pouco sobre a importância dos mitos gregos e uma das suas principais epopeias, né, que vai ser escrita pelo Aedo e Homero. Né? Aedo, para quem não sabe, são os poetas que eram responsáveis por compilar as narrativas orais e passá-las para as páginas seguintes. E o Homero escreveu dois dos grandes livros que vão ajudar a empreender as primeiras fases do pensamento grego, que é a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada vai narrar a história da Guerra de Troia, certo? E a Odisseia vai narrar a volta para casa de um dos principais guerreiros que lutaram na Guerra de Troia, que é Ulisses, né? Que é um semideus. E da relação que ele tinha com Ítaca, que era a sua terra natal, e dos desafios que ele teve que enfrentar junto aos homens, né? Inclusive enfrentando o Poseidon, para que ele pudesse retornar para casa. O R.A. fala um pouco sobre o mito, sobre a história da Odisseia. Né? Gente, nesse primeiro texto, né, nós vamos debater um pouco sobre algumas categorias importantes para entender as civilizações clássicas. Tá? Nós estamos estudando no livro 2, em especial, a Grécia Antiga. Né? O livro 2 inteiro vai tratar sobre esse tema. E uma das coisas que eu falei nas aulas que nós tivemos, né, que inclusive vão ser repostadas para vocês acompanharem junto com as atividades, foi que nas civilizações clássicas, a escravidão era algo fundamental. Ela era tida como algo natural, né? E que na antiguidade você se tornava escravo de duas formas. Ou você era prisioneiro de guerra, ou você se tornava escravo por dívidas. Mas, por via de regras, a maior parte dos escravos na antiguidade clássica, que eram a base da economia, já que a aristocracia não trabalhava e era ela que dominava politicamente as cidades-estados gregas, né? A escravidão se tornou algo fundamental. Vamos dar uma lida na questão e ver o que se segue. Leia o texto que aborda a importância das pessoas escravizadas na Grécia Antiga e responda às questões a seguir. Né? Os escravos em Atenas eram, em sua maioria, prisioneiros de guerra. Grava muito bem isso aí, porque essa é a chave para nós respondermos um pouco da questão. Tá?
Gregos ou bárbaros, quer dizer, povos que não eram gregos, todos aqueles povos que não eram gregos, os gregos chamavam eles de povos bárbaros, porque eles não tinham a cultura grega e também nem falavam a mesma língua que eles, tá? Como eram chamados pejorativamente, de forma preconceituosa, os não gregos e os seus descendentes, considerados não como seres dignos, mas como instrumentos vivos, né? O escravo era considerado uma coisa, né? Dos escravos, cerca de 70 mil trabalhavam nas minas de prata, das quais se extraía metais, armamentos, ferramentas, moedas, certo? 25 mil eram escravos rurais e 73 mil eram escravos urbanos empregados nas mais variadas tarefas e ofícios, permitindo aos seus donos se ocupar exclusivamente ou de assuntos políticos. É importante lembrar que o homem livre, em especial os cidadãos, que em usado como forma de trabalho e economia, para que o espaço público fosse utilizado apenas para as questões políticas que convinham à cidade-estado, certo? Vamos dar uma lida aí nos itens para tentar responder. Qual a pergunta? A pergunta é essa, depois de analisarmos o texto. Com base no texto, leia as alternativas abaixo e assinale aquela que aponta corretamente a origem da maioria das pessoas escravizadas na Grécia Antiga, tá? Os escravos eram capturados na África e trazidos para a Grécia. A escravidão na África ela é bem antiga. Porém, nesse período, a maior parte dos escravos que eram prisioneiros de guerra não eram apenas da África. Eles eram, inclusive, de vários lugares da Península Balcânica ou da Europa. Tá? Então, o item A está falso. B. A maioria dos escravizados eram aqueles que não conseguiam pagar as suas dívidas. Opa, eu falei que existia dois tipos de escravidão. Uma que era relacionada a escravo por dívida. Caso você não conseguisse pagar algum membro da aristocracia, você deveria trabalhar para ele até você conseguir pagá-lo. Assim você se tornava escravo por dívidas. Porém, o principal tipo de trabalho escravo desse período não estava relacionado apenas com isso. Estava relacionado com algo, um contingente muito maior de escravos que vinham de outras atividades, certo? Então, o item B não está totalmente correto. Vamos dar uma lida nos outros. C. Os escravos eram prisioneiros de guerras ou seus descendentes. Lá no comecinho do texto, aonde menciona que, em sua maioria em Atenas, os prisioneiros de guerra geralmente eram os principais escravos. Então, pontinho na C, ela é talvez a nossa questão correta. Vamos dar uma lida nos outros. D. Aqueles condenados por crimes graves eram escravizados. Será que um cidadão ateniense, né, homem rico, detentor de terras, né, se ele fosse preso por alguma disputa política, ele era tratado como um escravo? Não. Certo? Ele era um preso comum. Então, nesse sentido, né, aqueles que eram condenados por crimes graves não necessariamente se tornavam escravos. Tá? Letra E. Os escravos eram exclusivamente fenícios. Não. Certo? Haviam escravos de outras civilizações que não eram fenícios. Né? Uma parte dos troianos que foram invadidos, né, pela civilização minoica na época da sua expansão, né, se tornaram escravos da civilização micênica. E eles eram tão gregos quanto os micênicos. Né? Nesse sentido, a nossa questão correta é o item C, certo? Os escravos eram prisioneiros de guerra e os seus descendentes. Questão 1, item C. 2. Quais tipos de trabalho eram realizados por pessoas escravizadas? Eles trabalhavam no campo, eles trabalhavam nas minas, e eles também trabalhavam na construção das obras públicas, na construção de templos. Né? O próprio texto dá exemplos aí da forma como os escravos trabalhavam, né, na Grécia Antiga. Tá? Então, eles eram escravos urbanos, escravos rurais e também mineiros, em sua maioria, né, trabalhavam nessas atividades. Então, coloque aí, né, escreva aí na sua questãozinha. Tá?
Questão 3. Quais as chances de uma pessoa escravizada ser considerada cidadão de uma polis? Nenhuma. Nenhum escravo tinha direito político. A não ser que ele tivesse se tornado escravo de dívidas, tivesse conseguido pagar essas dívidas e viesse de uma classe alta, mas era coisa de exceções, exceções e exceções, certo? Então, a chance para que isso acontecesse era mínima. Justifique a sua resposta com argumentos discutidos no capítulo. Em sua maioria, como os escravos eram prisioneiros de guerra, eles não tinham direitos políticos. Só quem tinha direito político é quem era da aristocracia e, posteriormente, o demos, que era quando as populações começaram a reivindicar direitos políticos, era que os escravos passaram a ter... quando as pessoas livres que não eram cidadãos vão passar a se tornar, questionando a aristocracia, né, é que aumenta-se democraticamente a participação política na Grécia. Até então, não. Em sua maioria, quem participava das atividades políticas era somente, né, a aristocracia. Os filhos, né, daqueles que construíram os gênios, construíram o sistema político, eram os principais donos da terra e também eram responsáveis pelas atividades religiosas nas principais cidades-estados da Grécia. Certo? Assim nós respondemos aí, né, a questãozinha 1, 2 e 3. A próxima questão que nós vamos debater, certo? Ela é uma questão do capítulo 2, a Organização Política e Cultura, e ela está presente na página 170. Então, abre aí o seu livro, tanto digital, certo? Como o seu livrinho físico, né? E vamos ver o que se pede. Na Grécia Antiga, a religião tinha um papel importante nas relações cotidianas entre pessoas. Leia o texto que aborda as leis de Atenas e responda à questão. Na democracia ateniense, haviam 2 tipos de leis, que deviam ser respeitadas. As leis consideradas divinas, dadas pela tradição, que não podiam ser alteradas pelos homens. Geralmente, essas leis foram construídas em uma época pré-formação das cidades-estado, né, pré-polis, lá na constituição dos gênios, que eram unidades familiares que se formaram a partir das invasões dóricas, né, com a dispersão dos povos gregos pelas várias localidades existentes na Península Balcânica, certo? E, nesse período, o pater, que era o chefe da família, né, ele era responsável tanto pelas questões jurídicas, pelas questões políticas e também pelos ritos religiosos. Por esse motivo, como essa pessoa era bastante respeitada, quando ela morria, ela era enterrada no quintal de casa. E lá fazia-se um altar, né? E nesse altar, né, começavam a reverenciar essas pessoas como divindades. É aí que vai surgir a primeira divindade da Grécia, que é Hestia, a deusa do lar. E posteriormente, quando as pessoas iam morrendo e os cemitérios iam crescendo, ao entorno daquelas localidades ia se desenvolvendo e ia construindo as cidades-estado. Como diz o grande historiador Fustel de Coulanges, é a partir da cidade dos mortos que vai surgir a cidade dos vivos, certo? A polis, a cidade-estado na Grécia. Vamos continuar lá na questão, certo? Então ele está dizendo que essa primeira lei era uma lei que vai ser construída na época da aristocracia, né? Pré-formação das cidades-estado, na tradição, e por isso elas não podiam ser questionadas, certo? Havia também leis feitas pelos homens, que todos conheciam, né? E era produzido e escrito em inscrições monumentais, que para todos pudessem ver, né? As leis, uma vez aprovadas, deveriam aplicar-se a todos. Os que haviam votado contra ainda podiam deixar a cidade, mas ficando, deveriam obedecer às decisões tomadas pela maioria. O que acontece, galerinha? Né? A questão pergunta, segundo o texto, qual era a principal distinção e similaridade entre as leis divinas e as leis feitas pela própria população? As leis divinas foram construídas em uma época pré-polis as pessoas que vão dar origem à aristocracia grega,
e elas, por serem tradicionais, elas não podiam ser mexidas, elas eram tidas como leis naturais, certo? Já as leis que vão ser construídas, segundo os gregos, pelos seres humanos, na época da constituição da polis, essas mesmas pessoas que construíram as leis tradicionais, elas passaram a ser aquelas que vão construir as leis humanas. São elas que vão construir, né, a importância do espaço público para o debate político, são elas que vão ser os cidadãos das cidades-estado, menos de 10% da população, e são elas que certamente vão decidir a vida política em cada uma delas, certo? Por esse motivo, a diferença entre as leis divinas e as leis ditas humanas é que as leis tradicionais não poderiam ser questionadas, mas aquele que era cidadão podia questionar as leis que vão ser feitas pelos homens no debate público e político. Né? Essa é a resposta da questão 1. Coloca aí, certo? As leis tradicionais não podiam ser questionadas pelo seu caráter divino e tradicional, já as leis que vão ser construídas pós cidade-estado, que vão ser feitas pelas elites das cidades-estado, elas vão poder ser questionadas entre aqueles que eram considerados cidadãos e homens livres. Então, resposta do item 1. Gente, aqui a gente termina a nossa hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Não deixem de tirar dúvidas na nossa live, que também vai acontecer na próxima semana, na sexta-feira, né? Então, continuem resolvendo as atividades. Aí, no livro, tem dicas para vocês, para que vocês possam responder as questões, né? E resolvam as atividades que estão presentes aí no nosso slide. Não deixem de curtir o nosso canal do CPM no YouTube e de responder também as questões no portal SAI, certo? Um grande abraço e até a próxima.